E aí pessoal, mais um dia aqui com vocês, Márcio do canal Pedra Bruta. Qual que é a intenção desse nome, Pedra Bruta? Só para contextualizar um pouco. Nós acreditamos que você, somos uma pedra e essa pedra ela precisa ser lapidada. O que melhor que os provérbios deixados pelo Salomão, rei Salomão, que foi o homem, segundo as escrituras, que acessou a sabedoria em sua totalidade e nos deixou códigos preciosos para que nós possamos avançar no sentido do conhecimento, da própria consciência que liberta, agregando valores, princípios e etc. Então, lembrando que essa é uma série de vídeos, Provérbios é um livro de 31 capítulos, leia pelo menos um capítulo, e a dica é, hoje é dia 12, então leia o capítulo 12, faça uma correspondência com o dia. E por mais que seja repetitivo, pessoal, vocês verão o como, no avançar do tempo, na linha do tempo, eu, por exemplo, leio há 5 anos. E é incrível como eu posso aqui cada vez acessar um código novo, mesmo na mensagem repetida. De acordo com o quê? Com as circunstâncias, com as minhas relações, com os desafios que eu estou passando na minha vida. Tudo bem? Então essa é a dica para vocês. E hoje, capítulo 12, versículo 1, começa assim, ó. Quem ama a correção, ama o saber. Quem detesta a correção, torna-se imbecil. Olha que interessante. A correção, ela serve para corrigir, para lapidar, no sentido que eu acabei de falar. Para que se eleve valores, para que se eleve princípios. E assim, cada vez mais, nós vamos avançando. Então olha só, vamos pegar o exemplo de uma criança, você que é pai, você que é mãe. O seu filho, ele precisa ser instruído no sentido que tudo gera uma consequência, e essa consequência ela pode ser boa ou ruim. Quantos pais evitam corrigir o filho apenas para evitar o confronto, né? A dor que vai ser gerada pelo fato de dizer não, às vezes pelo fato de ser mais duro nas palavras, às vezes, se necessário for, de dar um tapinha para corrigir. Eu não sou contra, tá, isso. Muito pelo contrário, eu sou a favor. E inclusive mais à frente a gente vai ver que tem um provérbio que diz que isso pode trazer vida para a criança. Instrua ela desde pequena e ela nunca vai se esquecer do caminho a ser seguido. Muito bem, então você adulto, talvez a correção seja um tropeção que você toma na vida. Às vezes essa correção ela pode vir de um pai, ela pode vir de uma mãe, mas pode também vir de um amigo, pode vir de uma experiência de vida, às vezes no trabalho. Então isso pode acontecer em qualquer setor da sua vida. Toda vez que você tomar um chacoalhão, preste atenção. O que você tem para aprender com isso, para se fortalecer, para que você não retorne a esse problema. Tudo bem? Então, quem detesta a correção torna-se imbecil. Imbecil no sentido grotesco da palavra mesmo, tá? Porque há muitas pessoas, aí eu acho que até o orgulho, né? Que acham que sabem tudo. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio livros, inclusive a própria Bíblia, sem nenhum teor religioso, estudando mesmo, eu percebo que quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu nada sei. Então isso aqui é um caminho sem volta e sem fundo também. Vamos lá. Deus favorece o homem bom, mas condena o astuto. Então, quem é bom tem favores. Aquilo que você está almejando, aquilo que você planeja, aquilo que você busca, você tem favores. É como se o universo conspirasse ao seu favor. As situações, as pessoas. E já ao contrário, o astuto, né, que é essa pessoa que se sustenta na sua própria riqueza, no próprio saber, sem a humildade, com a soberba que eu falei no capítulo anterior. Então o que acontece? Essa pessoa, ela mesma se condena, não é nem o próprio Deus, é ela mesma, pela própria imprudência dela. Versículo 3, ninguém se firma pela injustiça, mas a raiz dos justos não será abalada. Perceba que desde o capítulo 1, a justiça ela é mencionada em quase todos os capítulos.
Se a gente fizer o paralelo lá com o capítulo 1 do livro de Sabedoria, que também é atribuído de forma sapiensal ao rei Salomão, a sabedoria, ela não habita num corpo justo, ou seja, uma pessoa injusta que pratica a injustiça, a mentira, a cobiça, a inveja e tudo quanto é ruim que você conseguir imaginar. Isso é injustiça, né? No sentido vertical. Então, o justo, pelo contrário, ele não é abalado por qualquer coisa, porque ele tem bases sólidas. Tudo bem? Então, se você admira, se você busca esse acesso da sabedoria, primeiro, entenda que você precisa ser justo. Senão é como se fosse um repelente. Você mesmo expulsa a sabedoria. O Espírito Santo, ele traz a sabedoria, porém ele não habita num corpo injusto. Tudo bem? Isso está escrito lá no livro de sabedoria. Então, se você quiser abrir o seu livro lá de sabedoria, no capítulo 1, você vai compreender essa mensagem. Muito bem. Versículo 4. Mulher forte é coroa para o marido, e mulher de má fama é cárie nos ossos. Esse versículo por si só, ele já se explica, né? Então a mulher forte, virtuosa, com todas aquelas características positivas que já mencionamos anteriormente, ela é como uma coroa, como uma fortaleza para o seu homem. E a mulher de má fama, ela é cárie para os ossos, porque a de má fama, ela é mal falada. E não que você deva se importar com o que os outros falam de você, mas você deve se importar com a sua identidade. Você mulher, você homem, deve se importar com a sua identidade. Você é a imagem e semelhança do Criador. Então, quantas pessoas deturpam a própria imagem e enfim, isso não é bom. Tudo bem? Versículo 5. Os projetos dos justos, eles são retos, mas as táticas dos injustos são traiçoeiras. Então quem é justo normalmente planeja coisas boas, sempre pensando de forma individual, mas também de forma coletiva. Por exemplo, de que forma que um projeto que eu tenho na minha empresa, onde eu trabalho, pode beneficiar também a minha família, pode beneficiar também uma pessoa que talvez eu nem conheço. Já a pessoa injusta, tudo que ela planeja é traiçoeiro. É traiçoeiro no sentido de prejudicar alguém. E é por isso que ela, em algum momento, ela cai e a queda é grande. Tudo bem? Versículo 6. Os conselhos dos injustos são armadilhas mortais. Então nunca siga o conselho de uma pessoa injusta, porque é armadilha. Primeiro, olha só, aquele exemplo clássico. Conselho é uma coisa que você pede, não é ofertado. Então se alguém chega e te oferta um conselho, isso não é conselho, isso é opinião. E existe uma diferença grande. Se eu não me engano, eu falei a respeito disso no vídeo 3, do capítulo 3, tudo bem? Então, o conselho, ele tem que vir de uma pessoa que tem experiência, que já trilhou um caminho e sabe agora mentorear como trilhar esse caminho para que tenha resultados fáceis. Por exemplo, ontem mesmo eu estava refletindo a respeito desse trabalho de provérbios que eu estou fazendo com vocês. Eu demorei 5 anos praticamente para entender algumas mensagens aqui preciosas, decifrar alguns códigos. E hoje, através desse vídeo, isso não deixa de ser uma mentoria, porque o meu conhecimento, a partir da minha experiência, ele já está sendo aqui exposto para você. E você pode aprender com todo esse tempo, essa energia que eu demandei ao longo desses anos. Percebe? Então, entenda que o conselho... Olha só um exemplo aqui para fechar esse raciocínio. Você vai pegar conselho de um personal trainer que seja gordinho, que seja redondinho, com todo o respeito? Eu acredito que não, porque a própria imagem dele não te transmite essa segurança, essa confiança, no sentido de que ele tem um resultado satisfatório. Se ele não é capaz de fazer para ele próprio, quem dirá para você ou para outras pessoas? Então é por isso que não se deve pegar conselho de pessoas injustas, porque o caminho é traiçoeiro. É claro que aqui cabe vários exemplos, mas é só para você entender a questão do mentor. Quem é que você tem buscado conselho? Tudo bem? Então vamos avançar. Versículo 7. Os injustos são derrubados e desaparecem, mas a família dos justos permanecem firme.
Então os injustos, eles caem e somem, o nome dele apodrece e desaparece, fica perdido na história. Mas quem fez a justiça, quem praticou a justiça, eu poderia falar Martin Luther King, eu poderia falar do próprio Jesus, o rei Salomão, Moisés, quer uma mulher? A Esther, Noé, são pessoas que deixaram um legado e uma sabedoria aqui na vida, para nós, para que nós possamos acessar tudo isso, tá? Então quem construiu esse legado na justiça e na sabedoria permanece firme. O que é essa firmeza aqui? Nada abala essa família, nada abala essa pessoa, certo? Versículo 8: o homem de bom senso é elogiado, mas o homem de coração perverso, ele é desprezado. O bom senso é a capacidade, né, a própria sensatez de pensar junto com a prudência. O bom senso e a sensatez é uma coisa muito parecida. Então você pensa antes de agir, se alimentando de pensamentos bons, de sentimentos bons, para que isso te conduza a uma decisão mais assertiva. Então quem tem essa capacidade faz boas coisas, é capaz de ser honrado, reconhecido e elogiado. Só que o perverso, a pessoa que tem o coração perverso, ela é desprezada. Quem é que vai elevar uma pessoa, reconhecer, validar uma pessoa que é perversa, que só maquina o mal, só pratica o mal? Eu desconheço. Muito bem. Versículo 9: é melhor ser modesto e ter um só empregado do que bancar o rico e passar fome. Esse versículo ele é bem interessante, ele te faz refletir se você talvez vive uma vida que não seja verdadeira. No sentido de, pessoal, pensa numa pirâmide. A base dessa pirâmide, você tem que ser. Quem tem sido você? Depois, o que você fez? Que é a segunda fase dela. O que você faz para, e aqui em cima, ó, merecer ter? O que as pessoas fazem? Elas invertem essa ordem. Elas querem ter antes de ser. E aí o que acontece? Isso desmorona. Então antes de ter, você precisa ser. Ser o quê? Talvez um investidor. Eu estou falando de coisas materiais mesmo. O exemplo clássico é a pessoa que às vezes compra um veículo, e nada contra isso, tudo bem? Mas eu estou colocando aqui o meu entendimento a partir do ponto de vista de Provérbios. Compra um veículo sem dar uma entrada sequer, parcela a perder de vista as quantidades de parcela, e ela entra nesse compromisso e às vezes ela nem tem a capacidade de ter esse bem material. Quando acontece algum tipo de imprevisto na vida dessa pessoa, às vezes ela não tem mais como abastecer o veículo, ou por exemplo colocar um combustível, manter o seguro, e ela cai em ruína por si própria. Olha o que eu falei no capítulo anterior. A crise, ela faz o que? Ela só troca de mão a riqueza. Então a riqueza ela vai para a mão de quem sabe gerenciar, de quem sabe multiplicar. Tudo bem? Então reflete a respeito disso. Quantas pessoas compram o que não podem ter para mostrar para uma pessoa que às vezes nem gosta que é algo sem ser, né? Então reflete a respeito disso. Não faz sentido você viver dessa forma. Seja verdadeiro. Tudo bem? É a dica que eu deixo para você. Versículo 11: quem cultiva o seu campo ficará saciado de pão, e quem corre atrás de ilusões não tem bom senso. Então aqui o que está falando? Está falando da ação, porque quem cultiva está agindo, cuidando, fazendo o que tem que ser feito. Agora, quem fica só no campo mental da ideia, uma ideia de nada vale se não for colocada em prática, então está vivendo de ilusão e nada tem, é claro. Então tudo que você almeja, cria, está primeiro aqui. Mas para que isso seja materializado, você precisa agir. E isso é a mensagem de forma simbólica, cultivar o campo. O que você tem que fazer? Tudo bem? E aí cada um dentro dos seus projetos.
12. A cobiça do injusto é uma rede de males, mas a raiz dos justos prospera. Então o injusto, ele tem a cobiça. Como ele não é capaz de fazer o que precisa ser feito, então ele cobiça o que os outros construíram. E isso é como se fosse uma rede de males para ele próprio. Só que o justo, ele tem raiz. O que é uma raiz? Assim como a estrutura de um edifício que tem alicerce, a raiz da árvore ela é profunda para que o vento não a derrube. Então, em média, por exemplo, o tamanho da árvore que você vê para fora da terra tem profundidade de raiz para que ela tenha uma base firme. Então, essa firmeza entenda como a justiça. Tudo bem? 13. O mal fica preso na falsidade da própria boca, mas o justo ele se livra do aperto. Então o mal, quem pratica o mal, se alimenta do mal, fica preso na sua própria falsidade. Normalmente são pessoas falsas e mentirosas e ficam presas nas suas próprias historinhas que contam e justificam para não fazer o que tem que ser feito. Tudo bem? Mas o justo ele se livra do aperto. Então já está dizendo que esse mal também em algum momento vai sofrer apertos. E esse aperto pode ser muita coisa, tá? Mas o justo ele se livra disso. Tudo bem? Cada um se satisfaz com aquilo que fala, mas receberá conforme aquilo que faz. Então percebe, eu estou aqui no versículo 14 e esses trechos aqui estão falando da ação. Existe poder na ação. Tem um dos meus mentores que é muito conhecido, Dr. Paulo Vieira, o maior coach do Brasil. Ele fala assim: tem poder quem age, mais poder ainda quem age no tempo certo e superpoderes quem age na direção certa. Então a ação ela é poderosa realmente, porque feito é melhor que perfeito. Olha o exemplo desse canal mesmo. Quanto tempo que eu estou para fazer isso aqui? Essa vontade existe dentro de mim há muito tempo e eu sempre esperando a condição perfeita, a câmera, isso e aquilo, o áudio. Eu falei, quer saber? Eu vou começar com o que eu tenho. Feito é melhor que perfeito, 1 é maior que 0. Então o primeiro passo é sempre o mais importante de todos. É o que nos leva adiante para que nós possamos ir nos aperfeiçoando. Então a ação ela é uma chave que liberta qualquer coisa que estiver travada na sua vida. Tudo bem? Então não adianta falar, você tem que fazer. 15. O tolo ele fica satisfeito com a sua conduta, mas o sábio ele obedece ao conselho. Então o tolo ele sempre acha que ele sabe tudo, é o sabichão. E ele se satisfaz com aquilo que ele sabe. Já o sábio não, ele está sempre disposto a aprender a partir de conselhos, de mentoria, de pessoas que têm uma excelência naquilo que o próprio sábio está buscando. Já o tolo não, ele nunca vai aceitar o conselho, ele nem sabe o que é uma mentoria, tá? E ele vai ignorar toda essa sabedoria que pode ajudar a ele. Então olha só, versículo 16, o tolo mostra logo a sua raiva, mas a pessoa esperta disfarça a ofensa. Então esse código ele é muito precioso, porque eu mesmo já me vi uma pessoa muito raivosa, especialmente quem me conhece aí de uma jornada mais longa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. E Provérbios ajudou a me acalmar um pouquinho, tá? Então olha só, o tolo, ele mostra a raiva. Quando ele é ofendido, ele vai lá e puf. Então eu já fui muito tolo, eu quero fazer essa confissão. E eu preciso vigiar, porque eu tenho essa energia, essa força dentro de mim. Porque senão, a partir de uma ofensa, às vezes eu paro para a ignorância. Então o que eu faço? Eu me lembro desse versículo aqui, ó. 12:16 é o código para que você reflita, respira, né? Pensa que é a sensatez e talvez você consiga controlar as suas emoções. Muito bem. 17. Quem diz a verdade proclama a justiça. A justiça é a própria verdade. A testemunha falsa ela proclama a mentira. Então testemunho falso
né? É uma coisa vergonhosa, improdutiva e involutiva. Ponto. Há quem use a língua como espada, mas a língua dos sábios produz a cura. Então, a espada ela tem esse sentido da guerra, da destruição. E a língua ela tem o poder de vida e ela tem o poder de morte. Então, você é uma pessoa que começa proferindo palavras boas no iniciar do seu dia, ou você é uma pessoa que já começa reclamando, murmurando, se recordando de situações do dia anterior mal resolvidas. Porque se você começa a pronunciar, profetizar palavras boas, a sua vida ela começa a se reestruturar e tomar uma nova direção. Então 19, a língua sincera ela permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então a verdade ela sempre permanece em cima da mentira. Em algum momento a mentira ela é escancarada. A pessoa pode tentar esconder uma mentira por anos, mas vai chegar um momento que essa mentira ela será revelada. E aí o caráter, né, a moral, a identidade dessa pessoa cai em descrédito. Então a justiça e a verdade são princípios que você deve valorizar sempre. Muito bem. A mente de quem planeja o mal é amarga, e quem aconselha a paz vive tranquilo. Então a mente ela tem associação à alma. A alma é a nossa identidade, é a nossa essência e deve tomar governo sobre as vontades do nosso corpo. Você já deve ter ouvido eu falar isso, mas isso é importante ser repetido para que você compreenda, tá? Que a mente é quem governa a sua vida, as suas vontades, os seus projetos de vida. Só que quem planeja o mal tem uma mente amarga, né? Então olha só esse código. E quem normalmente planeja o bem aconselha a paz e vive tranquilo. Por quê? Porque não deve, não teme, né? Agora a pessoa que planeja o mal, ela sempre está desconfiada. Em algum momento pode chegar uma verdade que coloca em jogo todo o crédito que ela construiu. Tudo bem? Vamos avançar aqui, eu estou no versículo 21. Ao justo nada de mal acontece, mas os injustos vivem cheios de desgraças, ruínas. Então olha só que interessante. O justo normalmente, ele vive em paz. É o versículo anterior, né, que eu falei. Ele vive com tranquilidade. Ele coloca a cabeça no travesseiro e tem uma boa noite de sono. Porque ele sabe que não tem pessoas procurando fazer justiça ou vingança, porque ele não praticou nenhuma maldade, nenhuma perversidade. Já o insensato, ele proclama ele vive cheio de desgraças, cheio de problemas. E desgraça aqui, pessoal, eu sei que esse teor ele é um pouco estranho, esse nome, eu particularmente não gosto desses termos, mas pensa assim, ruínas, problemas, dificuldades, desafios. Então o tolo ele sempre está cheio de desafios na vida dele. Percebe como isso é verdadeiro? Versículo 24. Mão trabalhadora, ela mandará. Mão preguiçosa, ela servirá. Então olha que interessante. Quem não tem governo próprio, que é a mente, é a alma tomando governo e domínio, né, sobre as coisas da terra, acaba servindo. Já quem tem, né, essa ação, faz o que tem que ser feito, a disciplina, a diligência, a prudência, a sensatez, essa pessoa normalmente ela trabalha e ela faz o que tem que ser feito, além, ela sempre está em 110, 120% da meta que ela colocou. Então o que acontece? Essa pessoa ela manda, ela acaba servindo outras pessoas através do próprio governo que ela toma sobre a terra. Agora, a mão preguiçosa ela sempre vai servir, tudo bem? Isso aqui, se você analisar, faz total sentido. Cada um deve refletir um pouquinho a respeito disso, de forma individual. Versículo 25, a angústia ela deprime o coração, mas a boa palavra ela reanima. Angústia, faz um teste, isso é psicologia, neurociência, etc. Se você curvar o seu corpo, colocar a cabeça para baixo, você começa a criar
toxinas no seu organismo, começa a liberar químicas que vai te colocar em depressão mesmo. Agora, se você olhar para cima, estufar o peito e ir avante, assim como a palavra edificante, você tem uma energia que converge ao seu favor, tá? Então pesquisa a respeito disso, posição, né? A própria Mulher Maravilha, de William Marston, ela foi baseada, né, no DISC, que é a teoria dos comportamentos. Então existe o comportamento dominante, o influente, o estável e o conforme. Cada um tem uma temperança diferente de sentimentos. E quando você tem um coração deprimido, que é que vive no passado, provavelmente nas perdas, nas falhas, nos tropeções, o seu coração ele fica abatido. Mas se você usa de boas palavras, se você corrige a postura do seu corpo no caminhar, o tom de voz, tudo começa a se remodelar ao seu favor, tudo bem? 26. O justo ele mostra o caminho ao seu próximo, mas o caminho dos injustos extravia a eles próprios. Então o justo ele sempre está mostrando o caminho. Lembra, a sabedoria ela clama pelos ingênuos, pelos insensatos, e o justo ele é esse canal, ele chama, ele faz o convite. A sabedoria ela vem através de pessoas, através de situações, às vezes uma mensagem que você recebeu no WhatsApp, um vídeo que você recebeu no WhatsApp, um livro que você leu, uma situação desafiadora para te ensinar talvez a paciência. Então o dia inteiro, a todo momento, a sabedoria ela está clamando e ela vai utilizar pessoas justas para mostrar esse caminho. No entanto, você é totalmente nessa correria do dia a dia não percebe porque ela é sutil. Então essa inquietude que já foi falado anteriormente. Aí é o convite da insensatez, tudo bem? Então, quem é você? Uma pessoa sutil, que percebe os mínimos detalhes, ou uma pessoa inquieta, que nem percebe o dia passando? Agora, ó, quase finalizando, tá, pessoal? 27. O preguiçoso não ganha seu sustento, mas o trabalhador ele se torna rico. Então, olha só, quem trabalha, não importa a profissão, importa o empenho, a disciplina, a dedicação, a capacidade de aprender sobre essa profissão e crescer, se tornar um perito, um expert. E isso não tem fim, não tem volta. Essa pessoa normalmente, ela enriquece. Mas quem é preguiçoso, improdutivo, apegado ao sofá, a Netflix, novelas, isso e aquilo, normalmente são pessoas que não avançam. Muito pelo contrário, abastecem a mente de coisas improdutivas, coisas depressivas, coisas que amarram a vida dessas pessoas. Isso é inconsciente, tá? Não é consciente. Por mais que você negue, o seu inconsciente ele representa 95% da sua capacidade de tomada de decisão. E a mídia, ela sabe disso. Portanto, ela usa propagandas, todo o roteiro de uma novela, de um filme, hoje já é programado para te deixar cada vez mais depressivo, porque aí você sustenta a indústria da farmácia, você entra no consumismo, já que você tem um vazio emocional ou espiritual, você vai tentar suprir isso numa mercadoria, numa roupa, num alimento, prejudicando sua saúde. Isso é um efeito dominó. E olha, é minha opinião, é o meu entendimento compartilhado com vocês, ok? Não descarta, apenas faça uma autoanálise, você mesmo, de tudo que eu estou transmitindo aqui e reflita a respeito disso. Tome suas próprias decisões. Para finalizar o versículo 28, a vida ela se encontra no caminho da justiça. Mais uma vez a justiça aqui sendo mencionada. O caminho da injustiça conduz para a morte. E aí eu preciso falar dessa morte, porque muitas pessoas temem a morte, temem a doença e temem uma série de outras questões. Só que a morte aqui, nesse versículo, é do corpo almático, tá? É da sua essência, não é do seu corpo físico. Se você perder o governo da mente, o que acontece? Você acaba sendo governado por outras pessoas.
Você acaba sendo governado talvez pela Netflix, você acaba sendo governado talvez por um grupo improdutivo, inconstrutivo que você tem de WhatsApp. Você acaba sendo governado às vezes por uma novela. Então quem tem sido você? A pessoa de governo ou a pessoa inquieta que é governada pela mão trabalhadora? Pensa, reflete, tá bom? Então se você ficou aqui comigo até agora, esse vídeo fez sentido para você, então curte, deixa seu comentário, assim a gente consegue analisar, a gente consegue produzir em cima do que vocês comentam, e compartilha também se você lembrou de alguma pessoa durante a mensagem transmitida aqui. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e aí ele entrega, ele promove esse trabalho para mais pessoas, e essa é a nossa ideia. Então fica com a gente aí nessa missão, tudo bem? Valeu e até o próximo!